Tarde, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Boa tarde para você que está aí me ouvindo. E tô dizendo isso todos os programas. Esse programa é para quem realmente quer se curar, né? Não é para aquela pessoa que vai terceirizar o problema para o outro, que responsabiliza o outro. É aquela pessoa que fala, gente, peraí, por que isso está acontecendo comigo? Eu não quero mais que isso aconteça. O que a gente pode fazer para mudar? Então, são pessoas que querem realmente mudar a sua vida, né? Eu tenho prestado muita atenção nos últimos dias nos tipos de demandas que chegam para mim. Estaria sendo até divertido se não fosse triste, tá, gente? Mas o fato é que tem muitas pessoas que ainda acreditam que o que acontece com elas é responsabilidade do outro. É porque o outro fez isso para mim. É porque o outro fez aquilo para mim. Olha só, o que o outro fala ou faz, eu não tenho controle. Eu só tenho controle daquilo que eu permito que ele faça comigo. Quando eu falo, eu não aceito isso, tudo começa a se tornar diferente na minha vida. Tudo. Mas para eu falar, eu não aceito isso, isso é dele, não é meu. Eu quero isso para mim, não quero isso aqui que ele está me falando. A gente precisa do quê? De força. Força interna. E essa força interna requer uma liberação para isso. Porque eu sei, gente, eu sei. A gente quer ficar rico, a gente quer relacionamento bom, a gente quer trabalho bom, a gente quer família boa. Mas por que nós não temos? Por que eu estou sempre arrumando um relacionamento ruim? Por que eu estou sempre no trabalho ruim? Por que eu não ganho dinheiro? Porque eu estou sempre endividado? Porque eu estou sempre na escassez? Porque, às vezes, não existe liberação interna para isso. E é isso que as constelações familiares fazem. Elas te ajudam a liberar isso internamente. Então, no programa de hoje, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou explicar um pouco dos benefícios das constelações na prática, porque tem um monte de gente que fala assim, como é que funciona? Como é que é? Mas cura mesmo? Então, eu vou explicar um pouco sobre isso. Também vou aproveitar esse momento para responder uma ouvinte que me mandou um recadinho, perguntando algo bem diferente. Vou aproveitar que eu vou explicar um pouquinho sobre constelação e vou responder para ela. E você, que já conhece um pouco de constelação, e está com uma dor aí. Se você quiser entender um pouquinho mais o caminho da cura através do olhar sistêmico, através da constelação, hoje eu vou abrir aqui o atendimento para você. Então, você pode ligar aqui na rádio no 11 3171 0221, 11 3171 0221 e trazer a sua questão. A gente vai tentar ao máximo aqui, te dar um caminho de solução, tá? E para você que ainda não entendeu direito o que as constelações fazem, eu vou contar aqui para você. E não é aulão, tá, gente? Porque eu não quero dar aulão aqui não, tá? Aulão eu dou na formação, que vai começar agora em fevereiro. E se você quiser fazer a formação com a gente, fica aqui que daqui a pouco eu passo as informações sobre ela. As constelações é um movimento, é um caminho que o Bert Hellinger descobriu. Bert Hellinger é uma pessoa que, para mim, foi iluminada, né? Ele teve uma missão, deixou um legado incrível, que são as constelações, né? Eu sou psicoterapeuta junguiana, e o Jung, ele fala muito do inconsciente pessoal, muito do inconsciente coletivo, e o Bert, ele fala muito do inconsciente coletivo familiar. E das dinâmicas que a gente herda da nossa família. E aí eu vou contar um trem para você. Tá vendo esse teu olho? A cor do teu olho? Ó, o Jean tá olhando aqui pra mim. Ó a cor do teu olho, Jean. Ó o traço do nariz dele, do rosto. Olha pra tudo isso. Não foi só isso que você herdou da sua família. Você herdou também as memórias de dor de toda a sua família. Então, sim, se você é filho dos seus pais, que são filhos dos pais deles, que são filhos dos avós e assim por diante, todas as memórias de dor
dessas pessoas estão aí dentro de você. Todas. Não significa que elas vão ser manifestadas. Eu vou dar um exemplo. Câncer. Quantas pessoas hoje morrem de câncer? Câncer, a gente já entendeu que acontece quando a gente guarda muitas mágoas, né? Só que é mais profundo do que isso. O câncer, ele se manifesta através da mágoa. O gatilho são mágoas, mas ele já está lá numa memória celular. Essa possibilidade já está lá. Então você percebe assim, ó, câncer de mama, né? As mulheres de todas as né? Todas as mulheres da família, quando uma mulher tem câncer de mama, elas são recomendadas ao quê? Vai fazer mamografia, vai fazer acompanhamento. Porque todas podem sim ter um câncer. Mas por que algumas têm e outras não? A memória celular está ali. Essa predisposição está ali. Os médicos falam que é uma predisposição genética, né? Hereditária. Ela está ali. Mas por que uns desenvolvem e outros não? Porque existem acontecimentos que na infância, na adolescência, podem levantar um gatilho que ressoa com a história dessa ancestral. E sim, por amor a ela, você acaba vivendo essa história exatamente igual, para que isso seja dissolvido. Luma, que coisa de amor é esse? Que amor é esse? Amor que faz a gente ficar doente? É o que a gente chama de amor cego. Eu amo tanto tudo isso, tanto essa família, que eu até adoeceria por elas. Alguém conscientemente quer isso? Não. Mas quando você abre o campo das constelações, o que você vê, normalmente, é que a gente faz tudo pela nossa família. Então, eu vou explicar a partir daqui como funciona uma constelação na prática, tá? Para você que nunca viu, não sabe de se comer, de passar no cabelo, fica aqui então. As constelações, elas são únicas. E a gente trabalha um tema por vez. Então, se você quiser ver algo, você vai ver esse algo uma única vez, né? Numa única sessão. Então, imagina que você quer ver relacionamento amoroso. Que mulher que não quer ver isso, né? Relacionamento amoroso. Então, você vai chegar e falar assim, Lu, eu quero ver relacionamento amoroso. Então, o que a gente vai pôr no campo? Você e o relacionamento amoroso. Só que para eu entender o que o relacionamento amoroso está acontecendo, eu vou perguntar para você assim, o que acontece? Eu sou sempre traída. Então, você quer entender por que você é traída. É isso que eu quero entender. Tá bom. Então, a gente põe ela, o relacionamento amoroso, para entender por que ela é sempre traída. E aí, a gente observa através da mecânica quântica, através do fenômeno, para onde o relacionamento amoroso vai olhando, né? Sistemicamente, qual geração que ele vai olhar? Para qual pessoa ele vai olhar? Para qual núcleo familiar ali, qual camada geracional que ele olha? E uma vez que a gente entendeu aquela dinâmica, lá atrás, na camada geracional que está lá, a gente consegue dissolver um pouco dessa dor e trazer o que a gente chama de liberação para a pessoa que está aqui. Então, vou dar um exemplo. Imagina que a sua bisavó lá atrás, ela foi traída pelo bisavô. Esse homem foi excluído. Ela passou necessidade com os filhos. Alguns podem ter até morrido. E essa história de dor ficou registrada nela. Óbvio que quando ela morreu, isso se propagou, né? Propagou, às vezes, até nos filhos que vieram depois, que normalmente é isso que acontece. E chega até você, dentro da sua carga genética, essa informação. E por algum motivo na sua infância,
você tem um gatilho, que normalmente é com as nossas mães nesse caso. Nossas mães, normalmente também, quando eu sou traída, nossas mães normalmente também já foram. E esse gatilho faz com que eu desenvolva, né, essa dinâmica da traição na minha vida. É algo que cognitivamente ninguém quer, gente. Mas isso acontece. Mas pode parar de acontecer. Você não nasceu amarrado nisso. Você tem o direito de ter sucesso, tem o direito de ir em direção à sua felicidade. Você tem o direito de fazer diferente. E eu vou contar para você, essa bisavó nunca ia querer que você sofresse a mesma coisa que ela. Isso eu posso te assegurar. Então, o que a gente precisa é soltar isso. Então, a gente vai até essa bisavó, a gente conversa com ela. É meio terapia, né? A gente conversa com ela. E o que é dela vai ficar com ela. Só que você tem o direito de soltar isso e ir em direção a outro lugar. Nesse exemplo que eu dei, porque tem várias possibilidades, né? Nesse exemplo que eu dei, a gente deixa com a bisavó o que é dela e a gente colhe a nossa liberação. E o que eu faço com a liberação? Eu sigo em frente, sabendo que eu não preciso mais passar por isso. Cognitivamente, assertivamente, eu falo, ok, eu já estou liberada, agora só um bom relacionamento, só bom relacionamento, só bom relacionamento. Então, eu brinco que constelação é um Pareto, 80-20. 80%, tá? A constelação ajuda você a compreender e liberar. Os outros 20% é seu, tá com você. Acreditar na sua capacidade de ser livre e continuar. E por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque eu vou começar uma odisseia com vocês. Principalmente com as mulheres. Os rapazes, os homens que me perdoem. Mas escutem também, porque isso vai ajudar suas filhas, suas namoradas e suas mães, né? Mas eu vou fazer uma odisseia mulheres aqui. Nós vamos fazer vários programas falando de temáticas que envolvem o universo feminino. A partir da semana que vem, tudo o que você quiser saber sobre o seu universo feminino, de sintoma, dificuldade de trabalho, dificuldade de namorado, dinheiro, qualquer coisa do universo feminino, que vai caber para muita gente, nós vamos trabalhar aqui. Né? Porque nós, na integralidade, nascemos para ser felizes. O universo está disponível. Eu já disse isso, acho que na última semana. Se cada um pegar a tua parte, tem para todo mundo. Não é? Então, você que quiser fazer uma pergunta, tiver uma questão, nosso telefone está aberto a partir de agora, tá? É o 11 3171 0221, 11 3171 0221. E aí, tem uma moça que me perguntou, deixa eu achar aqui, gente. Olha aqui. Olha só, Alice, ela perguntou assim, que ela viu uma entrevista do Bert, onde o Bert fala assim, ó, que não dá para constelar a morte, pois ela está em outra dimensão. Tem muitas interpretações nessa fala, eu entendo. O que você fala sobre isso? Ó, vou entrar num assunto tenso agora, hein? Com respeito a todas as religiões, tá? E eu vou falar com respeito mesmo, meu avô ia ser padre, só não foi padre porque eu ia ser meu pai. O meu pai era filho de uma pessoa que era gestora aqui do Centro Espírita de São Paulo, lá em 1800 e bolinha, quando eu era bem pequena. Então, eu estudei muito sobre religião e confesso a você que já fui em todas. E todas são muito boas. O que atrapalha, muitas vezes, são o querer dos homens. Mas todas as religiões são boas, tá? O que eu entendo sobre deixar os mortos em outra dimensão? Gente, quando a gente faz uma constelação, a gente vai fazer um salto quântico. A gente vai até lá atrás. A gente vai entender por que aquilo começou e de onde aquilo começou. Cognitivamente, na alma, a gente vai compreender. Só que aquilo é daquele morto. Não é nosso. Então, quando a gente traz luz
para aquilo, só de trazer luz para aquilo, aquilo naquele momento lá atrás já alivia um pouco os mortos. Mas os mortos estão no lugar dos mortos, independente da sua crença religiosa. O que a gente precisa é liberar os vivos. Mas respondendo ela aqui, ó, os mortos no lugar dos mortos merecem todo o nosso respeito. Tem gente que fica doente por expiação, porque ela acredita que se ela purgar na doença, ela vai aliviar os pecados dela e da família. Gente, dentro da pessoa, na alma dela, se ela se coloca para passar por isso, uma coisa a gente tem que admitir, essa pessoa é corajosa. Outra coisa que a gente tem que admitir é a pessoa amorosa, porque se colocar doente para viver isso, para aliviar, né? Imaginando nessa situação que eu estou falando, ela merece todo o nosso respeito. E se você vai tentar mexer com os mortos ali, você está desrespeitando esses mortos, a coragem e o amor que eles têm. Então deixe os mortos lá quietinhos. Mas Lu, eu oro todo dia para minha mãe que já morreu e peço para ela me dar força. Deixa a tua mãe em paz, criatura. Deixa a tua mãe em paz. A tua mãe é um ser humano, como você e eu. E o destino dela, ela traçou. Respeite esse destino. Imagina que, independente da sua crença, mas vamos imaginar aqui que a sua mãe, em qualquer lugar quando ela está, porque a única coisa que a gente sabe é assim, somos energia. E a energia nunca acaba, ela se transforma. Então, quando o meu corpo sair daqui, desse plano terrestre, a minha energia vai continuar viva em algum canto, que eu não sei onde é hoje. Alguns acham que vão para o paraíso, outros acham que vão para a colônia, outros acham que vão para o umbral, outros acham que vão para o inferno. Eu não sei hoje. Eu tenho a minha crença pessoal e ela é indiscutível aqui. Mas o que eu estou dizendo é que, independente de onde eu vá, me deixe em paz. Porque eu sou um ser humano, que eu tenho dor, né? Tenho os meus conflitos. E não é porque eu deixei meu corpo que eu deixei de ter dor e conflito dentro da minha alma. E não é porque eu escolhi ficar doente e espiar na doença, achando que estou honrando a minha família, que eu não mereço evoluir ou respeito. Agora, você imagina a criatura lá, né? Tentando fazer diferente, no plano espiritual que ela estiver. Tentando lá descansar minimamente, fecha os olhos. Algumas crianças só acreditam assim, acabou, tá tudo bem. Imagina ela lá tentando descansar e você fica, mãe, me ajuda aqui com o Marquinho, que não quer estudar. Rapaz, deixe os mortos nos mundos dos mortos. Deixe eles, admitam que eles são seres humanos iguais a nós e permitam amorosamente que eles terminem os assuntos deles de forma leve. Até porque, na minha crença, eu entendo que você ficar pedindo isso, tua mãe nunca vai ter sossego. Tua mãe nunca vai ter sossego. Tua mãe deve estar, sei lá, dentro da minha crença, tá? E com todo respeito a quem não acredita nisso. A minha mãe vai estar lá, né? Meu pai faleceu de um câncer. Um dia eu conto aqui para vocês. Um câncer, assim, horroroso. Eu não fico pedindo nada do meu pai. Porque eu entendo dentro da minha compreensão que meu pai se colocou para ter aquele câncer por algum motivo. Eu honro a dor que ele sentiu e passou. E eu espero que aonde ele esteja, ele consiga entender que eu estou bem e que ele pode, como ser humano, seguir. Eu não quero meu pai ficar preso aqui comigo, né? Na energia que a gente acaba mantendo ali, de amorosidade, mas de dor, para ele me ajudar com o problema da minha filha. Então, o que eu faço? Isso é uma sugestão, tá, gente? Tem algumas pessoas que vão ouvir e descartar tudo que eu estou falando. Outras pessoas talvez aproveitem um pouco o que eu estou dizendo. O que eu faço? Eu acredito em Deus. E eu acredito que esse Deus é o único Deus para todos. É a minha crença. Alguns chamam de Oxalá, outros chamam de Alá, cada um dá um nome para o Deus, né? E acredito que existem seres de extrema iluminação.
Pessoas muito mais evoluídas do que eu e você que está me ouvindo. Ainda assim, eu peço para Deus. Sabe por quê? Porque eu sou partícula divina. Eu vim dessa fonte. Eu vim desse lugar. Ele me fez. Então, se Ele me fez, e dentro de mim existe essa partícula divina onde eu posso me conectar com Ele, é com Ele que eu vou falar. Eu não peço intercessão para ninguém. Mas, Lu, eu tenho um anjo de guarda. Então pede para o seu anjo de guarda. Mas não pede para sua mãe. Porque seu anjo de guarda, para mim, tá? É um ser iluminado também, mas ele já tem essa missão. Esse é o servir dele. Então pede para ele. Mas, Lu, eu peço para Nossa Senhora. Maravilha, gente. Eu fui criada em berço católico. E para mim ela continua sendo um ser de muita luz, que pode interceder também. E essa é a missão dela. É diferente, são seres especiais. Não vai pedir para a mãe, não vai pedir para o pai, né? Não vai pedir para a vovó. Saber pedir é um dom, concorda? Então, aqui voltando à pergunta que a Lia fez, a gente tem que deixar os mortos nos mundos dos mortos. Durante uma constelação, eu sempre peço olhos abertos, porque estamos vivos. E os olhos só se fecham quando o morto encontrou a paz. E aí a gente deixa lá, não mexe mais nele. O nosso papel dentro de uma constelação é trazer luz para as pessoas, se for possível. Se for possível. Iluminar um pouco aquela situação lá nos nossos bisavós, nos nossos avós. Se for possível. Algumas vezes não é. Eu já vi constelação em que a pessoa não quer sair da dor. Você vai lá e fala assim, e se eu disser a você, se eu colocar aqui a possibilidade de uma cura espiritual, no sentido do espírito, do corpo espiritual? Não, não quero. Quero continuar aqui mesmo. E se eu disser para você que você pode se libertar desse peso? Não, não quero. Quero carregar esse peso. Quantas vezes eu vi pessoas que se suicidam e quando a gente volta numa constelação e passa por esse suicídio, a pessoa ela quer continuar ali, do jeito que está. E outras não. Então, deixar eles no mundo dos mortos, com as responsabilidades deles. Da forma como eles escolheram o destino deles. Agora, faz diferente o seu destino. Você pode. Não é porque sua avó teve câncer, você tem que ter câncer. Não é porque seu pai é pobre, você tem que ser pobre. Não é porque sua mãe teve traição, você tem que ser traído. Não é porque ninguém conseguiu um bom trabalho na tua casa, você tem que viver o mesmo destino. Fazer diferente. Então, a partir da semana que vem, Odisseia para mulheres. Que nós nascemos para brilhar. Todos nós. Mulheres. Então, você, mulher que está me ouvindo, se liga aqui. Quarta-feira, 13h30, durante as próximas semanas, nós vamos fazer uma Odisseia Mulheres. Eu vou deixar aqui o número do Instituto para quem quiser marcar a sua constelação. A agenda já está aberta, tá? De fevereiro. E para quem quiser saber um pouquinho mais também da formação em constelação sistêmica familiar e na água, é um curso reconhecido pelo MEC, totalmente ao vivo, tá? E totalmente vivencial. Todas as aulas nós vamos experimentar o que a gente vai aprender na teoria. Então anota aí, ó. O telefone é 11 97434 9096. Esse é um WhatsApp. Se você quiser saber sobre a formação, fala, eu quero saber sobre a formação. Se você quiser saber, eu queria saber para constelar. Eu quero saber para constelar. Eu constelo online, presencial, em grupo, várias formas de constelar. Não se prenda por fato de você não estar em São Paulo. Então vamos lá, 11 97434 9096 é o número do WhatsApp. E o Instagram é @LucianeBerger. Você pode entrar lá, seguir a gente. A nossa formação começa agora dia 25 de fevereiro. A gente ainda tem pouquíssimas vagas e tem um presente gigante para você que ligar para a gente. Que mandar um WhatsApp para a gente, né, para fazer a sua inscrição, tá? Você vai fazer a sua inscrição com os valores do primeiro lote, visto que já estamos no segundo e no segundo não tem desconto. E você que é aqui da Rádio Mundial vai fazer a sua inscrição com o valor do primeiro lote, tá? Mas, liga hoje, porque isso também vai durar até sexta-feira, tá? Porque as inscrições estão acabando. E você que quiser constelar online, individual comigo, em grupo, dá para fazer online em grupo, tá? Em grupo, o que você quiser ver é possível de ser visto. Então, você também chama lá no WhatsApp,
que é o 11 979 7434 9096. E você também pode agendar a sua constelação, ok? Até semana que vem, no nosso Odisseia Mulheres, aqui no Olhar Sistêmico. Boa semana para vocês.